comecei a tirar fotografia por tesão, né? Por vontade, porque eu gostava. Meu pai tinha uma máquina Kodak simplesinha, das antigonas, e eu comecei a tirar fotos de meu pai, dos passeios com meu pai, como criança. E um dia eu resolvi comprar uma Kodak amadora, né? Porque eu vi uma promoção de uma firma japonesa chamada Sonora, aonde eles davam, para cada fotograma que você mandasse revelar, eles davam um 10x10 e ao lado dos 10x10, ele dava duas 3x4 assim ao lado. Então, para cada fotograma, para cada pele, você tirava duas. Aí eu, no 7 de setembro, tive a ideia de dizer, oxente, todo mundo vai adorar, porque a pessoa tira foto do filho e ainda tem como dar a alguém alguma lembrança. E eu fiz essa propaganda, pintei num papel, imprimi num papel uma das fotos da Kodak, botei na frente, nas costas da minha camisa e saí me oferecendo a A e a B. Comecei minha vida praticamente na fotografia. Me casei, criei meus filhos e vivi minha vida só na paixão da fotografia mesmo. E eu achei uma Instamark velha no lixo. Uma Instamark é uma máquina Kodak. Uma Kodak, tinha só a caixa, botava um filme dentro. E eu peguei aquela máquina, lavei, ajeitei, botei um cordão e já queria ser o fotógrafo, ficava assim com aquela máquina Instamark. É tão provavelmente que no dia eu consegui um filme dela e fui para a igreja com aquela máquina, a Instamark, fotografar. E é que eu tirei foto lá não, ainda consegui bater umas fotos, tá? E aquilo ali, na hora que tirar mais foto, a máquina farrapou comigo e não disparou mais. E eu disse, meu pai, e eu fiquei morto de vergonha. Eu disse, pai, eu quero uma máquina boa. Eu quero uma máquina boa, que aquela moça viu eu tirar a foto. Quando eu fui tirar a foto dela, e ela, quando a máquina não prestou, eu fiquei com vergonha. Eu quero voltar lá e quero fotografar. Aí esse Oscar chegou um dia de domingo lá, eu estava com duas máquinas. Aí meu pai perguntou, quer trocar essa máquina nessa peça aqui, nessa espingarda de cartucho? Ele disse, eu faço, senhor. É para Josué, eu faço. Esse menino é desenrolado. Ele só fica olhando para a minha máquina. Eu vou passar a máquina para ele. Aí meu pai passou a máquina de cartucho, voltou no dinheiro, pegou a máquina. Pegou a máquina e ele me deu a máquina, trocou a máquina, mas ele passou a máquina para mim. Aquilo foi, peguei a máquina assim, eu disse, não estou acreditando no corre dessa não. Fiquei tremendo, era uma coisa muito linda. Eu disse, meu Deus, eu não dormi no domingo para segunda-feira, eu não dormi. Não dormi, só olhando para aquela máquina. E treinava. E quando ele veio no outro domingo, aí ele começou a me dar uma explicação. Essas máquinas Olympus Trip e a Pen, ela tem uns bonequinhos, um boneco, dois bonecos, três bonecos, quatro bonecos. Então um boneco é de meio metro a 1 metro e dois bonecos vai de 2 a 4, 6 metros. E o terceiro boneco vai de 5 a 6 metros e o quarto boneco é infinito. Você não tinha como desfocar isso aí. Aí eu peguei essa ideia aí, papá, e tinha a abertura de 5.6, 11, a de abertura tinha 4.0, 2.8, entendeu? 1.6, aí aquilo ali, se você fosse botar no manual e colocasse numa área que tivesse muito sol no campo livre de sol, você queimava as fotos, tem que saber, no mínimo era 11. O 11 era para você fotografar no sol quente, 11 ou 16. Se você botasse 2.8 ou 2.4, 4.0, você queimava a fotografia, não tinha, tostava o negativo. Então, e tinha também uma parte automática, quem não tinha muita experiência pegava o botão automático, só podia estar pegando fogo ou podia estar nublado, que ele regulava totalmente. Aí criou Josué Fotografias, começou na fotografia com a Olympus Pen, passou com a Trip, foi para outra máquina, a Pentax. Eita, a máquina da Porsche. A Pentax foi onde subiu a minha vida. Depois que eu conheci a Pentax, que imagem! Era uma Pentax, era totalmente mecânica. Foco da Pentax era por metragem, você tinha que saber focar mesmo, senão você errava a fotografia. Não ficava focando na mão não, e nem tinha automático. Ou você tinha que ser bom na metragem, porque ela tinha umas numerações na lente, que você tinha que saber o que era 2 metros, 1 metro, 4 metros, infinito.
e você fotografava, é incrível, né? Uma máquina que tinha um foco, você já sabia, quando você via o cliente que já estava lá e era coisa rápida, você já sabia a metragem e a foto já saía no grau, a gente não errava nada, não perdia nada. Meu nome é Walter, certo? Eu trabalho com fotografia há um certo tempo, creio que uns 40 anos com fotografia, certo? Bem, tudo começou com curiosidade, certo? Fotografia sempre despertou curiosidade, porque meu pai, ele já tinha uma câmera fotográfica e gostava muito de fotografar. Levava a gente para a estação do trem, certo? Quando existia ainda a cambiteira, que era aquela máquina a vapor, levava para a estação, fotografava a gente lá, passava aqueles trens com cana, que antigamente os trens carregavam cana, certo? E tirava fotografias em preto e branco, tirava lá, tirava em casa, tá? Ele sempre gostou de fotografia. Mas eu era criança, nunca me ative, sobre isso. Depois que eu cresci um pouco, passava lá na minha casa, eu morei na Rua da Mangueira, e passava um fotógrafo que eu creio que as pessoas mais velhas lembram, era Jaime. Tirava fotografia nas portas das casas, ele tirava monóculo, que foi a primeira fotografia colorida que apareceu. Antes só existia foto preto e branco. Então ele passava na minha rua, tirava fotografia da gente. Então eu resolvi uma vez comprar uma máquina Kodak Instamatic. É uma das primeiras câmeras fotográficas que apareceu, certo? Aí comecei a tirar fotografia com essa câmera, já era colorido. Mas a questão de revelar as fotos por aqui não existia. Tá? Eu lembro que mandava essas fotos para Manaus, pelo correio. Mandava o negativo, o filme, e depois de um certo tempo eles imprimiam as fotos e reenviava para mim, certo? Depois eu ia muito para o campo de futebol. Antigamente Paudalho tinha muito futebol no final de semana, certo? Então eu comecei a tirar fotografia dos times de futebol, do jogador, e daí foi evoluindo o interesse por fotografia. E depois de um certo tempo, eu consegui juntar algum dinheiro e comprei uma máquina fotográfica Beirete, ainda lembro do nome, Beirete. Eu comprei na hoje extinta loja Lutz Ferrando, que ficava lá na Data Barreto. Comprei uma Beirete, que é uma máquina fotográfica melhor, e daí foi surgindo. Depois eu comprei uma máquina Olympus, que tem a PEN e tem a Trip. Aí era uma máquina muito boa, japonesa, certo? E daí eu fui evoluindo, tirando fotografia, e depois fui adquirindo outras câmeras fotográficas. Me chamo Valdomiro Firmino da Silva. Eu comecei trabalhando em fotografia em 1977. Antes de eu morar aqui em Paudalho, eu vivia aqui trabalhando, tirando fotografia. Agora era monóculo naquele tempo. Eu tinha um irmão em Nazaré da Mata, chamado José Firmino. Ele já tinha uns 10 anos em fotografia. Aí ele andou por aqui com um amigo chamado Jaime. Aí achou aí uma casa, botou uma foto, que naquele tempo a gente trabalhava tudo em preto e branco. Aí me botou aqui, eu fiquei por aqui até a data de hoje. Aí você sabe, naquele tempo a fotografia tinha um grande movimento, principalmente preto e branco. Depois a gente entra na área do colorido. E até um dia desse eu fotografei tudo. Agora apareceu
essa época digital e também já estou no fim de carreira, aí eu deixei tudo, porque também me aposentei, e a fotografia para mim agora está parada, mas eu trabalhei 35 anos em fotografia. Eu vou te dizer, eu comecei usando máquina moderna, tu pode acreditar, eu usava uma máquina chamada Rolleiflex, não sei que vocês conhecem, pegava filme 6x6, Rolleiflex, uma também chamada Yashica, pega aquele filme 6x6, aquilo era bom porque dava uma fotografia muito cheia, aquilo para fazer o pôster era ótimo. Também depois para fotos menores comecei a usar essa trip, dessa que vocês me mostrou agora há pouco, a PEN. Josué começou numa PEN, que eu me lembro de um cara de Fera Nova e deu uma PEN a Josué, Josué foi desenrolando, hoje Josué está lá em cima, começou numa PEN. Porque tudo é assim, a gente começa pequeno, com o tempo a gente vai se desenvolvendo e chega lá onde devemos chegar. Vou dizer para vocês que meu maior inimigo, adversário, fui eu mesmo. Porque eu não me adaptava a essa coisa de ser um fotógrafo, de tirar a fotografia de pessoas certinha, bem quadradas, né? Como seria as fotos. Uma vez uma família me chamou para tirar uma foto de toda a família. E armou a sala com estufado e tudinho, ficaram tudo assim, tudo parado, tudo sério, olhando para mim. E a fotografia sairia tecnicamente linda, né? Eu tinha arranjado de modo grosseiro um tripé, tinha colocado, antigamente você lembra que tinha aquelas tochas de iluminação com lâmpada de fluorescente, né, de iodo fluorescente. Aí eu coloquei de um lado, coloquei do outro e ia ficar bonita a foto. Eu quebrei as sombras atrás, ia ficar bonito. Na hora que eu fui tirar a fotografia, eu sou chato. Aí eu disse, minha gente, eu estou tirando uma fotografia de uma família que está brigada. Eu não aceito tirar uma fotografia dessa. Vamos fazer o seguinte, eu tiro a foto que vocês planejaram e todo mundo se desmobiliza, voltem todos para a posição que armaram, eu tiro a foto, contanto que vocês me prometam que depois tira a foto que eu quero. Aí, tira, era tudo amigo meu, né? Os mais velhos eram amigos do meu pai, os mais novos eram da minha faixa etária, eram meus amigos, e tinha gente que era meu ex-aluno, era aluno meu, e aluno meu, e tinha confiança na minha pessoa, confia em mim, confia. Aí quando eu terminei de tirar a foto bem oficial, eu disse, agora vamos tirar a minha foto. Aí a turma disse, como é que é, João? Eu vou perguntar a vocês se eu posso tirar a fotografia. E vocês dão um grito de guerra dizendo, pode. Eu tinha visto isso numa novela da Globo, que algum fotógrafo tinha feito. Aí eu peguei, me afastei mais para pegar uma área maior e perguntei. Quando eu terminar de perguntar, vocês gritam, pode. É o tempo certinho do clique, né? Aí eu gritei, posso tirar a fotografia? Aí 70% das pessoas gritaram, pode. Aí eu bati. Aí eu disse, não, só 70% gritaram, pode. Vocês me prometeram que todos gritariam, pode. Aí tiraram, eu disse, essas duas fotos últimas vocês não vão pagar. Eu vou trazer, a gente chamava copião antigamente, tu lembra disso? Quando a gente tirava fotografias diversas, mostrava os positivos pequenininhos numa folha de papel e a família escolhia, o cliente escolhia as fotos que quisesse. Eu tirei um filme de fotografia dessa família. Sabe qual foi a foto que eles mais amaram? A do pod. A partir daí eu via que tinha razão, que a foto original, que a foto tradicional é bonita, como Luiz XV fez com a família dele todinha, como todos os milionários faziam, como ainda hoje o pessoal da Faria Lima faz. Quando eles se perfilam, ficam todos sérios. Ainda hoje todos os embaixadores, quando se perfilam no monumento, né, vão para o G20. Vai 20 embaixadores, 20 presidentes, ditadores, etc. Fica tudo com cara de santo e tudo. E é uma foto horrorosa, né? Ali tudo um com vontade de morder a orelha do outro, um com raiva do outro, gente inimiga de inimigo, mas fica tudo como se fosse um bando de santo. Então eu trabalhei a minha vida inteira para quebrar esse paradigma. 6 fotógrafos, eu com a Olympus Trip. Aí o pai sentou assim, eu sentei assim, eita pai, perdi uma viagem. E agora? Aí vamos embora, meu José, não tem condição não. 3 fotógrafos, tudo de paletó aí, olha a marca do cara ali. Esse cara bonitão, tudo que fotógrafo. Mas, aí eu sentei, vamos sentar aqui, vamos, da igreja, vamos olhar o desfile, bora? Aí eu sentei na calçada assim, fiquei, né?
Aí eu observei cada menina da poxa, cada fantasia do caramba. E o fotógrafo sem bater foto, eu passava para cima e para baixo, nada de foto. Aí eu me levantei. Eu disse, ó pai, você está reparando uma coisa? Esse que foi, José? Esse rapaz tá aí com essas máquinas tudo bonita aí, tudo bonitão aí, com essas máquinas aí. E não vi nenhuma menina tirar foto, não. E ninguém está tirando foto, não. E sempre eu andava com umas fotos bem bonitas na bolsa. Aí eu peguei, espera aí. Aí eu peguei 3 fotos. Dei minha máquina triplo no pescoço. Vi que a menina, olhei para a menina, calculei assim, qual era mais simpática, tal, estava mais alegre, estava mais conversando com a outra, interagindo com a outra. Eu fui lá e... Pai do senhor, minha irmã. Pai do senhor, meu irmão, tudo bem? Eu sou fotógrafo, meu nome é Josué, sou de Paudalho. Eu sou da Rádio Pronato, que eu fazia um programazinho lá com Joel Santana. Ah, eu conheço Joel. Ela falou, eu conheço Joel Santana. Eu sempre estou lá no sábado, cantando hino e tal. E eu estou aqui hoje tirando umas fotos desse desfile aqui bonito, maravilhoso. Ela disse, quanto é a foto? Você sabe bater foto mesmo bem? Eu disse, vou te mostrar. Ó. Minhas fotos é assim, ó. Que lindo, fulano, fica falando, que coisa mais linda. Bonitas fotos dele, né? Como é o nome dele? Josué. Esse menino que canta na rádio, pai. Ele fala na rádio com o Joel Santana, na Rádio Planalto, antiga Rádio Planalto, que não existe mais. Aí, eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, vem cá vocês 3. É o quê? Eu digo, eu vou dar 2 fotos a vocês, para vocês fazer o H aqui, tirar ali 2 fotos, me chamar, Josué, bota aqui, Josué. E vai entregar aqui na igreja no domingo, próximo domingo, eu digo, tá certo. Aí eu segui assim, me olho para outra menina ver, aí vai pegar aqui, um fogo aqui, vai animar o negócio está preto aqui. Eu disse, tá bom, você me dá 2 fotos, vou dar 2 fotos tu, 2 ela e 2 você. Aí, combinado. Aí ficou lá, ela foi lá, tá, deixa eu me dar. Ô, irmão Josué, fotógrafo, vem cá. Bate minha foto aqui. Aí a outra disse, a outra olhou assim, eu, teu flash. A outra disse, e a outra, bom, vou tirar outra aquele ladinho aqui. A outra amiga, Josué, bate minha também. Aí eu, tá tudo combinado as duas, né? Eu, pá. Aí, Josué, bate minha aqui também. A outra disse, Josué, de onde? Aí começou a perguntar as amiguinhas dela, Josué de onde? Josué de onde? Josué de Paudalho, menino, cantando na Rádio Planalto ali, e veio trazer aqui domingo, deu já 8. Oxe, eu quero também. Meu irmão, foi o que deu. Chegou outra. Ué, essa foto, como é que vai pegar essas fotos? Não, eu me responsabilizo, Josué vai deixar comigo e eu vou entregar essas fotos na guerra, ele vai entregar essas fotos na guerra domingo à noite, aqui em Tracunhaém. Eu disse, oxe, tá certo, vamos embora, eu vou entregar sim. Entrega mesmo, vamos embora. Meu irmão, olha, quando os fotógrafos viram eu batendo foto, os fotógrafos subiam assim, botavam a máquina no pescoço, disparavam o flash. O fotógrafo da cidade lá não bateu nenhuma foto e eu vim de fora, arrasei lá nesse desfile e o fotógrafo ficava tudo nervoso e olhava para mim assim com a cara feia e passava para frente das meninas e disparava o flash e a menina não queria saber nada. Josué tomou conta daquele desfile de 400 pessoas. Josué da mocidade, Josué tomou conta de tudo, das meninas todinhas tiraram foto com Josué, 3, 4 fotos. E foto naquela época, foto era uma coisa inovadora, foto era uma coisa linda assim, tipo dizer assim, era uma novidade tirar uma fotografia, porque você não via na hora, você via fotografia com 8 dias que você ia revelar, não tinha esse negócio na hora não. Então era uma coisa que, outra coisa, quase ninguém tinha máquina, a gente era praticamente um deus, chegava numa festa, um casamento, a gente era um deus, a gente era um herói, se não tivesse o fotógrafo lá, não tinha rock, não tinha alegria não, a alegria é a fotografia, muitas vezes, quando o fotógrafo não ia, a faixa ficava morgada, e eu só sei que eu tirei fotografia, bati 4 filmes com a Olympus Pen, de 72 fotos, os fotógrafos com as máquinas grandes lá, não tiraram nenhuma, como estava um tempo nublado assim, um tempo frio legal, não tinha muito, nem só forte, nem só fraco, as fotos ficaram perfeitas, as cores das bandeiras, o que tinha mais era cores de bandeira e um desfile totalmente colorido, as fotos ficaram lindas, então só Deus, Josué, eu entrar com minha ente. Bem, quando eu comecei a fotografar, já existia fotógrafos que já cobriu eventos sociais, certo? Que fazia casamento, aniversário, certo? E eu comecei devagarzinho, meio tímido, certo? E encontrei uma certa resistência, porque essa turma já estava
já consolidada, certo? E encontrei alguma resistência, mas a persistência foi fundamental para que eu continuasse. Já existia Milton Santos, que era chamado Milton da Coletoria, João Hernani, que é da mesma época minha, tá entendendo? Jaime, que é mais antigo, Maurício e Valdomiro. Valdomiro não é de Paudalho não, ele veio de Nazaré. Mas como um irmão dele comprou um foto aqui em Paudalho, aí ele veio para aqui, para Paudalho, e aqui permaneceu até hoje. Rapaz, a dificuldade de revelar, porque era o seguinte, é um laboratório meio agado, não é um laboratório moderno como hoje. Aí a gente tinha que comprar os químicos, chegava aqui em Paudalho, preparava, porque o químico para filme é um e o químico do papel é outro, porque são dois químicos que trabalham preto e branco. Tá entendendo? A fotografia é o seguinte, para revelar o filme é uma química, para revelar o papel justamente outra química. Era dificuldade, não era, porque a gente ia em Recife, já comprava ele, sabia a medida, aqui era só dissolver, cada cá em sua vasilha. Aí na revelação a gente fazia, já tinha prática daquilo, fazia tudo direitinho, mas de maneira que sempre quando a gente sabe a coisa é muito mais fácil. Eu aqui dava foto nem 1 hora, coisa que os fotógrafos antigos davam com 7 dias, 8, eu não. Eu com 1 hora de relógio eu dava foto ao cliente, porque eu mesmo tinha meu laboratório, eu revelava na hora. Batia, ia no laboratório, cortava um pouquinho negativo, revelava, com 1 hora eu estava entregando o retrato ao freguês. Fiz muito isso. Milhares de fotografias. Geralmente eu trabalhava mais dando na hora mesmo, porque sai até mais caro. Uma foto que você, vamos dizer, tira por R$10, se o cara quer na hora é 15, 20, porque é um trabalho extra. Tudo que é extra é mais caro. Bem, eu tinha um problema. Com fotografia, às vezes um filme me dava lucro e às vezes um filme me dava prejuízo. Se eu passasse num lugar e visse uma borboleta bonita, eu perdia meu filme todinho. Você sabe que filme de película, não, eu tinha que tirar diversas fotografias para conseguir um efeito da fotografia que eu queria. Eu gosto de dar o exemplo de, eu ia tirar fotografia de uma pelada, de um jogo, de uma disputa na quadra de esportes daqui de Paudalho. Aí como as luzes eram muito fortes, era na beira do rio, uma mariposa de quase 2 palmos de asa, de curvatura da asa, de uma asa para outra, pousou no meu pé. Aí eu deixei de tirar as fotos para ganhar dinheiro, né? E comecei a tirar foto daquela mariposa no meu pé, ela voou para outro lugar, eu fui atrás dela, eu tirei umas 6 fotos daquela mariposa, até que alguém dissesse, João, tu não vai mais tirar fotografia não? Então nesse filme, eu perdi dinheiro, porque eu me apaixonei pela coisa que a fotografia podia me dar. Rosas, tanajuras, pôr do sol. A natureza influenciou demais a minha sensibilidade para a fotografia. Eu tinha lido sobre Picasso, tinha lido sobre o Homem dos Girassóis. Ele fazia girassóis de todas as formas e eu fiquei apaixonado por tirar fotografia de girassóis que imitassem a fotografia dele. A pintura dele, a minha fotografia de girassóis, eu tentava imitar a fotografia dele. E quanto à fotografia profissional, eu sempre achei um saco. Eu nunca tive vontade de tirar fotografia de estátuas. Aí você chegava para uma mãe, dizia a mãe dizia, seu fotógrafo, tira uma foto aqui, fica direito, menino. Aí o menino ficava assim, engessado. Vocês conhecem isso ainda hoje. A criança está espontânea, bonita, linda, e a mãe diz, sorria! Aí a criança dá aquele sorriso engessado de internet, aquele sorriso terrível de internet, que os dentes aparecem na marra, e você tira a fotografia porque você é obrigado a tirar aquela fotografia. Quando, na verdade, aquela criança é muito mais bonita se deixar ela tirar a fotografia normalmente, se você pudesse conquistá-la, conquistar a expressão dela. Então eu lutei durante toda a minha vida para não tirar foto de múmias, e sim de pessoas. A fotografia sempre tem as suas belezas. Nunca deixa de ser coisa bonita, não. Todo ambiente humano merece, né, de ser fotografado.
Tu tá fazendo uma casa, bota uma foto da base, depois dela feita. Se há um evento dentro de casa, uma festa, o que for, maravilhosamente a fotografia nunca vai deixar de haver. Uma coisa, tudo que a gente faz com decência, aquilo é bom pra gente, é bom pros outros, viu? Por acaso, um amigo meu vinha pedir uma orientação, eu orientava, meu amigo, isso é assim e assim. Outro cara que não tinha ainda a minha prática, olha, a máquina é assim, você usa a abertura para tal lugar. Porque você não pode dar uma abertura dentro de casa, a mesma abertura e dar lá fora, numa máquina, né? No início, tu sabe, era mais máquina de símbolo, hoje as máquinas super modernas, mas naquele tempo, tu sabe, era mais pen e trip, né? Aquilo aí tem que usar aquele símbolo. Você não pode tirar aqui em 11, lá fora tirar em 11 e tirar aqui em 11, que aqui vai sair escuro se você usar 11. 11 é na hora que o sol está aberto, a luminosidade grande. E o cara pediu orientação a mim, eu orientava, não, nego, não faça assim não, você pede, é assim, é assado. Agora tem gente que não ensina, mas para que isso, né? Bom é a gente ser bom, bom é a gente ensinar. Aí, ó, fotografar é uma coisa bonita. Além de bonita, é uma coisa de muito prestígio, viu? Hoje em dia você sabe, né? Hoje todo mundo com celular, o cara leva uma topada, o cara está fotografando. Você imagina, vamos dizer assim, dois caras aí brigando, aí você de longe fotografa, ter prova daquele ato, um carro que bate, uma cheia, uma festa que houve. A fotografia sempre tem as suas histórias, a fotografia sempre, nunca acaba a beleza dela não. A fotografia sempre é importante em qualquer ato. Josué bateu o casamento depois, festa, aniversário, tudo era Josué, fotografia na Igreja Assembleia de Deus, em Tracunhaém, era só Josué. Eu fiz uma amizade com aquele pessoal, fiz uma grande freguesia em Carpina, no tempo central da Assembleia de Deus de Carpina, tenho muitos amigos lá. E isso é prova que até hoje eles me conhecem e não esquecem do meu trabalho lá. O que foi que eu optei? Conquistei Carpina, eu conquistei Carpina, em escolas, andava procurando, e nosso amigo, nosso irmão Tranquilino, homem de aço, irmão Tranquilino, homem de aço, ele tinha seus ossos, a metade era tudo de platina, era o homem de aço, irmão Tranquilino, todo ano tinha um festão lá, era Josué Fotografia que comandava. E já faleceu nosso querido irmão, nosso saudoso irmão Tranquilino, até não esqueço jamais. Então eu conquistei Carpina, conquistei Paudalho. O que aconteceu? Aconteceu quando tinha um casamento em Paudalho, tinha outro em Carpina. Quando tinha uma festa em Paudalho, tinha outra em Carpina. Eu disse, e agora? E agora? Esse negócio de equipe de fotografia não existia. Não existia isso, era cada cá por si, um por um, outro por outro, entendeu? Isso aí é um fotógrafo só, não tinha esse negócio de, não tinha essa ideia de eu pegar um fotógrafo, usar tal, mandar outro, não tinha não, era um fotógrafo só para tudo. O que foi que eu fiz? Eu optei, disse, agora, meu Deus do céu. Mas eu aqui em Carpina, meu casamento tal dia assim, eu disse, meu irmão, nesse dia não, eu estou com casamento em Paudalho, vamos adiar, vamos marcar. Não, não pode não, porque o pastor já assinou lá e tal, já marcou, e então, e agora, não vou poder não. Então, comecei já a queimar o povo assim de Carpina, porque tinha um casamento, quem marcava primeiro, aí o cara marcava em Carpina, outro marcava em Paudalho, eu disse, não, eu estou de Carpina, eu estou marcado em Carpina mesmo, com aniversário de 15 anos, bora mudar essa data aí, não tem como mudar não, não sei o que tal, então eu estava perdendo do lado do outro. Aí o que foi que eu fiz? Infelizmente e infelizmente da mesma coisa, eu optei felizmente por Paudalho. Se eu optar pela minha terra, vou ficar em Paudalho. Minha freguesia cresceu, eu não posso trabalhar nos dois cantos. Então eu lamentei muito, saí de Carpina, não fui mais fotografar em Carpina e fiquei em Paudalho, deu demais para mim, era serviço a fole, era serviço a beça. Então Carpina foi ficando esquecido, sempre eu ia lá, tal, quando eu podia, mas minha festa, Josué, eu não posso, tenho festa lá, eu só sei que eu fui esquecendo Carpina, e optei pela minha cidade de Paudalho, onde eu agradeço a todos, né, que fotografaram comigo, nosso povo paudalhense abraçou o Josué de braços abertos. Eu era muito extrovertido, muito brincalhão, com a clientela, e só deu na cabeça, foi 30 anos de Josué Fotografias em Paudalho, 30 anos de bênção, 30 anos de sucesso, 30 anos de muita fotografia, muitos aniversários, muita história para contar, muito registro.
Olha, bolo, eu comi bolo pra caramba, eu tomei tanto refrigerante na minha vida que você não imagina. Foi um prazer, e é um prazer até hoje estar aqui em Paudalho, prestando esse serviço maravilhoso, esse pessoal maravilhoso de Paudalho, que jamais eu me esqueço. Eu tenho certeza que jamais vão esquecer de Josué Fotografias. Comecei com fotografias, já tirando fotografias coloridas, certo? Mas o forte da época era a fotografia preto e branco, certo? Eu não dominava a técnica de revelar filmes preto e branco. Então eu procurei adquirir esse conhecimento. Eu comprei um laboratório preto e branco, certo? E através de livros eu comecei a revelar os filmes e fazer as fotografias, né? Porque na época se tirava muita fotografia para documento, que hoje em dia praticamente desapareceu fotografia para documento, certo? Antes era carteira de trabalho, identidade e outros documentos, tudo precisava de fotografia. E a fotografia colorida, a técnica era mais difícil, pelo menos para mim aqui em Paudalho, certo? Aí eu adquiri esse equipamento e fui fazendo fotografia preto e branco, certo? Depois de um certo tempo apareceu uma câmera Polaroid, onde a gente tirava fotografia colorida e revelava instantaneamente, certo? Então depois dessa parte, certo? Começou a aparecer os câmeras digitais, certo? As câmeras digitais foi uma revolução que quase todo mundo aderiu às câmeras digitais. Depois das câmeras digitais, apareceu os laboratórios fotográficos, que foi também uma coisa que deu um salto em todo o país, os laboratórios fotográficos, né? A gente tirava fotografias, levava para Recife, lá revelava logo essas fotos e trazia de volta para entregar aos clientes, certo? E evoluiu bastante a questão de você gravar imagens e ter o resultado instantaneamente, certo? Mas só que nem tudo de bom é tudo bom, certo? Por exemplo, antigamente a fotografia era como se fosse um tabu. Um tabu. Não era uma tecnologia que era ao alcance de todos, certo? E outra coisa, para você adquirir o conhecimento de qualquer, não só fotografia, qualquer profissão, certo? Ou você procurava fazer um curso pago, certo? E nem todo canto tinha o curso para você fazer, certo? Nem todo canto tinha o curso para fazer, certo? E a informação era muito escassa, certo? O maioria dos profissionais, ele não passava informação para aqueles que estavam tentando iniciar naquela profissão, certo? Hoje em dia, é só você dar um Google, você tem todas as informações de como faz, certo? E as profissões quebrou mais o tabu que existia de certas profissões, porque você pode dar um Google e aparecem vários profissionais, não é pessoas que acham, não, são pessoas altamente qualificadas que ensinam e
ensino muito bem. Aí veio o celular. Sim. Bem, depois das câmeras digitais, aí começou a aparecer os celulares, né? Os smartphones, certo? O smartphone foi aquele plus que deu um avanço maior na questão de captura de imagem e você ter o resultado instantaneamente. Rapaz, eu vou te falar francamente, as coisas hoje é muito mais moderno, é tudo mais fácil. E hoje você faz tudo sem botar a mão, bem dizer. Que você fotografou, você chega lá e entrega em qualquer estúdio, está seu problema resolvido. Mas antigamente não, antigamente você caía no laboratório, tinha gente que até é alérgico à química, você sabe que havia essa química, veio, né? A um não, mas tem gente que ficava até com a mão, vamos dizer, se coçando, porque produto químico pode ser alérgico para um e não ser para outro. Hoje você fotografa o que quer, entrega em qualquer estúdio, com meia hora, uma hora, o seu trabalho está feito sem você saber nem como começa aquilo. Porque hoje a coisa é muito fácil, irmão, para tudo. Você pode ver, a facilidade de hoje é muito grande. É maravilhosa as coisas hoje, né? É muito fácil, olha. Mas antigamente não, você fotografava o amigo, você quer uma foto com uma hora, me dá dor. Você fotografava ele, ia lá na câmara escura, fechava tudo, no escuro, pegava a tesoura, puxava um pouquinho de filme da máquina, cortava, botava numa latinha, tampava. Depois o revelador já estava lá, você tinha um reloginho, dava 5 minutos, o relógio botava nos 5. Teco, 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 teco. Quando dava 5 minutos ele disparava. O reveladorzinho, o filminho já estava no revelador e você tirava, ia para o fixador. Quando ele fixava, porque a imagem justamente agarrou na fita, aí você já podia acender luz, aí não tinha mais perigo, botava para enxugar. Para enxugar no sol era 10, 15 minutos. Depois ia para a câmera de novo, ia fotografar, ele ia para uma máquina chamada ampliador. Aí do ampliador passava para o papel jogava no químico novamente, no revelador, depois vai novamente para o fixador, passa uns 5, 10 minutos, depois lava, bem lavado para tirar aquele químico dele, não amarelar o papel e nem de cascar. Eu sei que a fotografia está feita. Quando é bem feito, dura muitos anos. Quando é mal feita não, né? O químico velho disso aí era de casca amarela. A prova está isso aqui, são fotos de 40 e tantos anos, parece ser original de hoje. Quando a coisa é bem feita, tem durabilidade. Essa foto aqui tem 45 anos, mas não mudou o tom, porque quando ela é bem impressa, quando ela é bem imprimida, é bem revelada, ela permanece com muita durabilidade. Essa daqui também é filha até de gente padalha, de gente muito conhecida, ela até já morreu. Mas a foto com mais de 45 anos com a tonalidade dessa. Continua sempre uma foto bonita, uma foto com muita nitidez. Uma maravilha de foto. Mesmo sendo preto e branco, mas nessa época o preto e branco era o auge, era tudo na vida. É como fosse o colorido hoje, o digital hoje. Essa daqui também é gente natural de Paudalho, é foto muito antiga, de 45 anos, mas permanece com um tom como se fosse coisa de hoje. Essa daqui é da festa São Sebastião. Passei assim na hora, o andor ia passando, aí eu bati. Essa daqui é de um menino Nazaré da Mata, está 45 anos. Hoje esse menino já tem uns 60 anos, permanece a foto normal. Essa daqui também maravilhosamente, outra foto do desfile de 80. E assim sucessivamente. Quando você tinha uma filmagem de um casamento, um aniversário, um 15 anos, um clipe, você via as pessoas se agruparem para ver a pessoa filmar, era uma coisa fantástica, era um Deus. Quem tinha uma câmera num tempo daquele, em 82, 80. Eu disse, eu vou comprar uma para mim, realmente comprei, né? Comprei a filmadora, depois começou digital. Digital ela tem 22 anos, 25 anos, aqui na Mata Norte. Eu já tinha meu carro, já tinha minha moto, tudo da fotografia, e eu agora disse, eu vi uma máquina digital, um fotógrafo em Recife com uma máquina digital, onde eu revelava em Dona Claudete, Holanda, Foto Recife. Eu vi um fotógrafo chegar com a máquina digital, tirar aquele cartãozinho ali e não usar mais filme. Chegar assim, ó, explicou assim tal, mostrou a pessoa assim, eu olhei assim, eu digo, eu quero uma dessa. A primeira máquina que eu comprei digital foi uma D100, não sei que todo mundo, os fotógrafos conhecem, a D100.
Hoje, se essa máquina hoje, ela estaria custando, hoje, como o meu carro na época, o carro hoje levaria uns 35 mil reais. E foi o que eu paguei nessa máquina. Hoje, eu estou atualizado hoje, eu tinha um carro que valia 35 mil, hoje atualizado. Eu abri de mão desse carro, eu era tão apaixonado pela fotografia que eu abri mão do meu carro e mandei o meu colega que viajava para Manaus, ele trazer essa máquina. Ele passei o dinheiro na mão dele, vendi o carro, passei o dinheiro para a mão dele. E com 15 dias ele trouxe essa máquina para mim. Foi aonde aí eu ganhei dinheiro, porque eu já estava com a minha freguesia, eu gastava 2 caixas de filme Pro-Imagem por mês. Era Pro-Imagem e Fuji, que a gente usava mais. Cada caixa tinha 50 filmes. Eu gastava em 20 dias, 15 dias, eu gastava essas caixas todinhas. Então hoje, atualizado hoje, eu acho que cada caixa hoje de filme, se fosse hoje no atualizado, ela estava mais ou menos a uns 700 reais, cada caixa. Eu gastava 2 caixas. Aí eu calculei, se eu gasto esse filme todinho, se eu passo por uma câmera digital, sem usar filme, não vou usar mais filme, aí o dinheiro dos filmes é que eu vou comprar outro carro, só foi o que deu. Um ano, o meu carro estava de volta. E eu não gastei mais dinheiro com filme. Aí começou minha vida digital, que foi onde foi a minha sorte e o meu escape para crescer mais na fotografia. E conseguir mais coisas. Pois é, rapaz. Durante esse meu período que eu fui fotógrafo, de tirar uma foto aqui, de tirar instantâneos, que era o nome que a gente chamava, eu tive a oportunidade, né, espetacular, de tirar fotos magníficas, né, de pôr de sol, de atitude, de coisas de Paudalho, de enchentes que Paudalho teve, de pessoas trabalhando no enchente, de gente sendo acidentada e alguém salvando, fotos de políticos importantes, muitas fotografias que eu não venderia jamais. Fico muito feliz de ter trabalhado muito em coisas históricas da cidade de Paudalho, em preservação. Por exemplo, eu tive a oportunidade de tirar uma fotografia de um marco que não existe mais, o Pelourinho do Engenho Cavalcante. Cavalcante tinha um local onde os escravos teriam sido chicoteados. O Engenho Cavalcante tinha. Hoje foi derrubado pela Petribu, mas eu tive a oportunidade de tirar essa foto. E tem muita fotografia que registra fotos de Paudalho. Por exemplo, o título cidadão paudalhense é seu Severino Soares, que escreveu o livro A História de Paudalho. Por um acaso, ele me cita 6 vezes nesse livro. E eu tive a oportunidade de filmá-lo, né? De fotografá-lo, de dar a ele a fotografia, né? Como presente do dia que ele ganhou o título cidadão na Câmara de Vereadores. Eu tenho uma imagem que eu não esqueço nunca. Fizemos uma caravana para ir receber o Dr. Arraes no bairro de Santa Amaro, naquela avenida bem larga da feira de Santa Amaro. E eu perdi a caravana, mas eu tinha uma moto. Aí eu peguei a moto, e fui de moto sozinho. Quando eu parei na frente da casa de uma pessoa, eu perguntei, eu posso colocar a moto aqui em cima da calçada, porque tem muito carro estacionado na rua e pode bater na moto. Aí era uma ex-aluna minha, e ela disse, ô João, tá me conhecendo não? Eu disse, pai, tô não. Eu sou tal pessoa, e tá aquela maior alegria do mundo, só que o palanque já estava muito cheio e nos proibiram de entrar a todos no palanque, né? Então eu disse, não, se meus amigos não podem entrar, eu não entro também não, eu não vou também não. Aí eu estava com a câmera, né, e desci, fiquei, forcei, e nós ficamos mesmo no pezinho assim. Acho doutor Arraes. Teve uma hora que se importunou conosco, que olhou assim, eita, rapaz de Paudalho, manda subir, manda esse rapaz de Paudalho subir, mande, com aquela voz rouca dele. Aí um dos seguranças arrastou a gente e todos nós subimos no palanque para tirar essa foto magistral com o doutor Arraes, né? Quando na Avenida Confederação da Coador tinha uma caixa d'água muito antiga. E essa caixa d'água, ela tinha caído, estourado e carregado umas crianças, carregado botijão. A água era tão forte que entrou na casa do pessoal, arrancou as portas, levou foi tudo. E tinha sido logo cedo, e a gente, como acordou
acordou assim umas 8 horas, a gente não viu o que tinha acontecido lá, que era mais em cima, e não deu para ver o estrondo da água. Mas ele disse, o fotógrafo disse, Josué, tu já sabe a ideia, tu vai pelo aqui em frente que eu vou entregar uns quadros aqui, uma cliente que eu vou entregar os quadros, eu te encontro lá em cima, e aí a gente vai andar junto de novo para ver como é que vai ficar, e vou explicar, tu tirar uma foto do cliente, aí eu passo para tu. Disse, tudo bem, eu vou por aqui pela frente. Botei a máquina no pescoço e saí. Quando eu passo a Avenida da Confederação do Equador, que dobra à direita, uma multidão de gente, uma multidão. Esse foi o meu primeiro trabalho. Aí eu fusquei, falei, acredito, morreu alguém, vou lá. Aí eu botei a máquina no pescoço, estava com a máquina no pescoço, quando eu cheguei, que a turma me viu, tinha 4 policiais assim, que eu agora não me lembro o nome dele, aí ele disse, pronto, abre, que o fotógrafo chegou. Aí eu olhei para trás também. Quando eu olhei, é você, rapaz. É você, minha casa é casa. Diga, tudo bem? Bom dia. Eu quero que você bota assim, fotografa aqui, vai na casa, fotografa aquele menino ali que está no chão ali, mirado da ali, que a água carregou um povo ali na ladeira, fotografa os bujão aí, essas coisas, casa do pessoal, fotografa a caixa d'água. Vamos, abre espaço, para o fotógrafo passar. Eita, não acreditei. Meu primeiro dia de fotografia, o coração disparou, isso não, a tarefa chegou, eu vou meter bronca aí agora. Passei a máquina no automático, comecei a fotografar, pá. Oxê, aí toma tudo, oxê, Josué fotografia, Josué é fotógrafo, esse menino para fazer foto, e eu sei que me exibia lá, aí eu fiquei um deus lá. Toma fotografar, tá o pessoal cheio de lama, os móveis, roupas, e fotografei também a caixa d'água quebrada e tal. O policial disse, olha, quando é que a foto vai chegar? Eu digo, essa semana ainda chega, daqui para terça-feira chega. Ele disse, é verdade? Eu disse, é verdade. Pronto, quando chegar tudinho, vá na delegacia lá de Paudalho e você vai receber esse dinheiro da fotografia. Está combinado assim? Eu disse, tá certo, doutor. Eu bati 35 fotos, a metade do filme que eu estava com a PEN, que fazia 72 poses, fotografei, no primeiro dia que eu saí, 35 fotografias. Quando foi no final da tarde, eu que tinha saído, ele me encontrou na frente, o rapaz, a gente saiu, bateu umas fotos com umas crianças, tal. Só sei que eu terminei no primeiro dia, 72 fotos. Eu disse, e agora para revelar, meu amigo? Ele disse, olha, para revelar, o meu amigo lá, Javan, lá no edifício Novo Recife, eu revelo minhas fotos lá, eu pago com 8 dias. Eu levo tu e você, e lá você também, eu apresento você não paga, você vai pagar quando receber. Eu disse, negócio fechado. 5 horas nós fomos lá, pegamos onda aqui da Borborema, fui para Recife, me apresentou o rapaz lá, revelei as fotos, tudinho, e quando foi de 6 horas já estava com as fotografias na mão. Não perdi uma fotografia, não se perdeu nenhuma fotografia. Quando eu chego lá, eu vou logo para a delegacia, levar essas fotos, pegar no dinheiro, porque eu não tinha dinheiro. Aí eu cheguei lá e disse, o fotógrafo chegou aí, o fotógrafo chegou. Não acredito, é o primeiro de Paudalho que não farrapa, tirou fotografia ontem, já segunda-feira, já entregou, entra fotógrafo. Eu entrei, os policiais ficou olhando assim, chegou lá e disse, rapaz, é para aqui, com tal. Ué, você está de parabéns, viu? Deu quanto? Disse, deu tanto. Eles assina aqui, faça um recibinho aqui, fazer um recibozinho aqui, e deu tanto. E aquele me pagou aquela fotografia na hora ali e tal, aquilo para mim foi um incentivo, momentos marcantes da minha vida também. Olha, aquele pessoal, aquele povo, aquela comunidade da usina Mussuré Paudalho, né? Ainda a usina ainda chama de usina, mas a usina já parou há muito tempo, né? E eu vi aquela usina parar de amoagem, eu estava lá no dia, onde eu conquistei o carinho daquelas pessoas na fotografia, Josué Fotografias de Paudalho. Rua do Ponto, Rua do Coqueiro, Rua da Independência, Rua do Dendê, Rua Nova, Rua da Balança, eita, a Rua da Balança e a Rua do Coqueiro, e a Rua do Ponto era a rua que eu mais fotografava ali, né? A igreja católica também, é muito casamento ali, muitos casamentos ali na igreja católica. Assembleia de Deus também, ali era tudo unido ali. Ali eu tinha muitos crentes fregueses e muitos católicos e outras pessoas que me amavam, ainda me consideram. Eu nunca vi o pessoal
tão hospitaleiro como o pessoal da usina Mussuré. Entendeu? Graças a Deus passei lá um tempão naquela usina. Para você ter uma ideia, fiz amizade com o doutor Orlando, o gerente da usina Mussuré. Sábado eu chegava de 6 horas, eu entrava pelas portas, porque o gerente da usina e o dono disse, fique à vontade para fotografar aqui na usina. Eu subia na usina, moenda, caldeira, eu entrava ali de 6 horas da manhã, saía de 2 horas da tarde, morto de fome, com a cara toda preta, só os buracos do jóio, e o olho e o nariz, por causa da poeira, que ali é muita poeira dentro, muita tisna, muito carvão. E eu chegava de 6 horas da manhã, saía lá de 2 horas da tarde, morto de fome para o bar da Dona Maria. Entrava pela frente, saía na Rua da Balança. Eu fotografava toda a turma da usina. A gente vai chegar na usina lá, vai dar uma entrevista lá, o pessoal lá, e vai mostrar como é que está a usina hoje, Mussurepe, em Pau d'Alho. E ali, o pessoal ali pagava adiantado, porque recebia na sexta-feira à noite, e chegava lá, era um Deus, e eu, José, tira aqui minha foto, tal. E eu fotografava na moeda, outro trabalhando, outro na refinaria, e aquela alegria toda, e todo mundo gostava de mim, parecia lá que era família daquele pessoal, era gerente, era coordenador, era diretor, era doutor. Quando eu chegava lá, tirava na química lá, fotografava todo mundo lá, é um amor de pessoa aquele pessoal, e eu não contava nem o dinheiro, porque ele me dava o dinheiro assim. Olha, o tamanho do dinheiro aí, eu não conseguia nem dobrar o dinheiro, eu botava o dinheiro assim, eu saía assim, ó, com um bolso estufado de dinheiro, não contava, só ia contar dinheiro em casa, porque nem tempo dava para contar. E era tanta coisa, tanto serviço ali dentro da usina Mussurepe, que eu chegava lá de 2 horas, morto de fome. Quando eu ia almoçar no bar da irmã Maria, falecida, nossa amiga irmã Maria, a barriga chega a doía, porque o estômago estava tão vazio, e eu já estava até sem força. Mas a usina Mussurepe, eu sou grato a vocês de coração. Vocês foram top de top, um especial para o meu amigo Genésio e um especial para todos daí, da usina Mussurepe, que onde foi um marco na minha vida aí, que eu nunca mais vou me esquecer. Bem, no caminho da fotografia, a gente se depara com muitas situações agradáveis e desagradáveis, né? Porque a gente retrata o que está acontecendo, certo? A gente não pode dizer que é uma coisa ruim quando a gente está fotografando um casamento, um aniversário, outras comemorações onde as pessoas estão muito felizes, certo? No entanto, antigamente, hoje em dia não. Antigamente as pessoas procuravam a gente para tirar fotografia de acidente, até velório, o pessoal chamava a gente para tirar fotografia, né? Eu nunca gostei, sinceramente, eu nunca gostei de tirar fotografia de velório. Eu ia, às vezes, por questão de consideração, a pessoa era cliente dos momentos felizes e chamava a gente para não constranger as pessoas, a gente ia, certo? Mas eu nunca gostei de tirar fotografia desses momentos. Eu acho o seguinte, eu acho que a pessoa deve registrar os momentos felizes. Esses momentos infelizes devem ficar só na lembrança da gente, certo? Mas tudo bem, a gente fazia o que o cliente pedia e todo mundo ficava feliz. Bem, olha, sobre eventos importantes que no decorrer dessa profissão, certo? Eu tive alguns, certo? Eu fotografei e filmei quando estavam reconstruindo aquela ponte de São Severino dos Ramos, certo? Que quando teve uma cheia, é 75, né? Aí o rio levou a ponte, então o governo do estado determinou uma verba e construiu
a ponte que está lá, certo? Então, quando estavam colocando as vigas, né? As vigas, eu fui tirar fotografia de lá e filmei. Outro momento marcante que eu fotografei foi os 200 anos de Paudalho, onde veio muitas pessoas importantes, inclusive aquela atriz Alerte Salles, que veio para Paudalho, certo? O governador Eduardo Campos veio para os 200 anos inaugurar a praça Academia do Beira-Rio, certo? Aí foi uma festa muito significativa para Paudalho, os 200 anos. Rapaz, sempre tem, tá entendendo? Sempre tem. Eu me lembro de uma vez que foi um aniversário, vê que coisa. Lá todo mundo na festa, por infelicidade, houve uma batida no povo da família. Aí acabou com a festa. Não pode mais, né? Porque escute mesmo, que Deus ali um filho seu, vai assim, de repente um carro bate dele, até a maior festa que ele acabou. Que vai cuidar daquela criatura, levar para o hospital. E vem aí o desgosto, o povo tudo com desgosto, um sai, outro sai, quando a festa acaba. É uma coisa triste quando acontece isso. Não tem alegria, né, quando há essas coisas. Você pode estar na maior festa, mas se houver um problema na família, descaracterizou tudo. Agora, como fotógrafo, eu queria ser lembrado como uma pessoa que não só se preocupou em faturar aquele dinheiro do casamento, do batizado ou do órgão público, mas também da pessoa que registrou momentos históricos da cidade de Paudalho, momentos culturais da cidade de Paudalho, e que a gente tem muita coisa. Me deixa a saudade dizer que tirei fotografias belíssimas de Estrela, Lenhadores, Mussul, Nego dos Bonecos, Tazan do Babau, e essas fotografias registram um carnaval de Paudalho que nós praticamente já não temos mais. Continuo trabalhando e lutando para que a minha foto, para que a foto de quem tira foto da minha brincadeira seja registros para essa geração que vem, para dizer, oxe, no passado tinha isso, rapaz. O meu trabalho com essas crianças e as fotografias que a gente tira com essas crianças e a filmagem que vocês fazem é o que eu vou deixar de legado como fotógrafo para a cidade de Paudalho. Eu espero que a nossa juventude tenha a oportunidade de ver que o passado não é uma coisa insípida, sem gosto, sem sal. O passado tinha muito valor e no passado tinha muitas pessoas valorosas. Gostaria de ser lembrado como? Eu acho que pelo meu interior e o que eu passei na minha vida e estar aqui só aqui, vocês nunca vão saber. As pessoas que eu me envolvi, as pessoas que ficaram perto de mim, as pessoas que conviveram comigo, meus fregueses, meus amigos, eu só tenho a dizer, pela conquista que eu fiz, pelo que eu fiz em Paudalho, tenho certeza, Josué Fotografia vai ser lembrado o melhor fotógrafo de Paudalho. O mais popular, o mais carismático. Josué Fotografia, o mito. Paudalho, tenho certeza, nunca vai esquecer. O que eu quero que as pessoas se lembrem de mim com um legado é que depois que eu não estiver mais aqui nesse plano, certo? As pessoas lembrem como aquela pessoa que está sempre nos eventos cobrindo, independentemente de estar pensando em dinheiro ou adquirir alguma coisa. A intenção é só cobrir o evento, mesmo que a pessoa às vezes não lhe convide para você, não lhe contrate para você financeiramente, mas você faz a cobertura daquele evento, certo? Rapaz, eu gostaria de ser lembrado porque tu sabe, ninguém tem vida eterna.
Não é isso mesmo? Então, hoje, amanhã, qualquer um de nós vamos ter que deixar esse mundo. Aí a família entra, fulano foi um grande fotógrafo aqui em Pau d'Arco. Eu não digo grande, mas fotografou aqui muita gente. E muitos eventos da cidade, trabalhar nessa área, porque, olha, toda arte no mundo tem o seu, né? Tem a sua beleza. Merece mérito em tudo. É um fotógrafo, é um sapateiro, é um pedreiro, é um pintor, é um médico, é um engenheiro, é um advogado. Toda a sua arte tem os seus valores, não é isso mesmo? E a gente ser lembrado não é ruim, não. Lembrado sempre vai ser bem. Uma prova que o povo está considerando, está lembrando que a pessoa foi, o que fez para sua cidade. Fotografia sempre é isso. E para vocês, fotógrafos atuais, que estão submetidos a uma grande pressão mercadológica, vocês não podem imaginar fazer firulas. Vocês têm que imaginar que aquele trabalho tem que render um fruto para a manutenção do material, para a manutenção da sua própria vida. Então fica difícil trabalhar assim com essa dupla vocação como eu trabalhei. É muito difícil. Ser fotógrafo é muito difícil. Mas vocês podem, sempre quando tiverem uma oportunidade, especialmente porque vocês não gastam película, não gastam fotograma, podem apagar, vocês tirarem fotografias de coisas bem simplesinhas, mas que são registros da vida de Pau d'Arco como ela é atualmente. A dica que eu deixo para a nova geração que está chegando aí, vai ter essa nova geração de tecnologia super avançada, é que vocês acordem cedo, investem em equipamento e mostrem o melhor e façam o certo, o correto e o honesto. Um recado que eu deixo para as pessoas que querem iniciar em fotografia, certo? Porque vocês vão pegar uma época onde tudo já vem mastigadinho, muito diferente da época quando eu comecei, certo? Que não encontrava informação suficiente, equipamentos, muito difícil de você adquirir um equipamento bom, certo? Dependia às vezes de pessoas que iam para outros países onde existia melhores equipamentos, certo? E aqui era muito escasso. Hoje em dia você adquire qualquer equipamento, melhor que seja, com muita facilidade, certo? E não pense vocês que estão tentando iniciar que vocês vão ficar ricos, não, certo? No máximo vocês vão só adquirir a sobrevivência, certo? Ou então você, se você for levar para o lado da fotografia como hobby, certo? Como fotografia artística, é muito bom, porque você retrata os melhores momentos, depois coloca num papel, numa moldura, e depois vocês botam na parede e lembra que foi você que capturou aquele momento. Um recado que eu dou a qualquer fotógrafo hoje é que ele continue na arte, não deixe, que sempre tudo tem seu tempo. A ver o cara diz assim, o movimento está fraco, mas continue. Um tempo melhora, você procure se promover, procure crescer na vida, que sempre seu dia chega e para tudo tem seu tempo. Eu me chamo Ana Maria Vanderlei Marinho, filha de Djalma Tavares Vanderlei e Maria Eugênia Vanderlei. Essas fotografias eu não sei nem entrar assim, muito no detalhe, porque quem tinha a Silvia era meu pai. E uma tia minha chamada Lucy Tavares. Como chegou nas mãos deles, eu não sei lhe dizer. Eu sei que essas fotos já foram emprestadas a muita gente aqui em Pau d'Arco.
Primeiro foi João Hernando, depois João Batista e outras pessoas também, Eduardo Freitas, não sei se eu cheguei a emprestar, mas eu guardo com muito carinho, porque foi do meu pai. Agora eu não sei como foi que ele adquiriu essas fotos. Eu tenho a impressão que foi ele que indicou o fotógrafo na época. Agora, infelizmente, eu não sei dizer o nome do fotógrafo. Bem, nessas fotos, nós temos aqui a cadeia pública, que inclusive tem um retrato dele, tem o teatro, o antigo teatro, que em 1924, 25 foi prefeitura de Paudalho. Depois ele foi demolido, aí reconstruído e começou a trazer apresentações de fora, teatro, depois passou a ser cinema. Isso é o que meus pais contavam, que eu não alcancei bem esse tempo. Mas tem esse do teatro, tem uma foto muito bonita também, que é a antiga farmácia de Seu Zé Dantas, que foi um crime ter sido demolido. É um arquivo, né, que nós temos, um registro de Paudalho antigo, que nem todo mundo tem o privilégio de ter essas fotos. E vai ajudar muito as novas gerações conhecerem como Paudalho era antigamente. Incentivo para a nova geração de fotógrafos como Paudalho, para que eles aproveitem e sigam o exemplo dessas fotos, que vocês também, que são fotógrafos, peguem as fotografias atuais do Paudalho, tirem também, para ter um arquivo também dessa nova geração, dos novos prédios, das coisas novas que foram construídas em Paudalho.